Uma boa noite e que a paz de Deus esteja com todos vós. Bem, mais um vídeo que eu estou gravando, cujo texto que fala sobre o milênio. Então o texto diz: como será a vida do povo de Deus no milênio? O milênio pela qual o Senhor Jesus governará na terra, em Israel e por toda parte do mundo. Tudo vai estar no controle do Senhor Jesus. Então, como será esse tempo, não é mesmo? Primeiro, verdadeiramente será um tempo de paz. Isso é verdade. Vou deixar aqui algum texto bíblico, vou ser um pouco rápido, não vou demorar muito com esse vídeo, então vou falar os textos muito rápido, os capítulos e versículos da Bíblia, e se tiver alguma falha você pode deixar aí no seu comentário, pode pesquisar na Bíblia, porque o importante da gente falar a palavra de Deus é a própria Bíblia. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Eu creio que esse reino será literalmente aqui na terra. É isso compreendido na Bíblia. Com todo respeito a algumas posições aí, é claro que são poucas as posições que são os pós-tribulacionistas, né, e pós-milenistas. Ele diz que esse reino será no céu. Mas vamos ver, de acordo com a Bíblia, diz se realmente será no céu e como será a vida desse povo, né? O povo de Deus. Então, como falei, tempo de paz, Isaías capítulo 2, versículo 4. Tempo também de alegria. A plenitude, né, da alegria será marcada caracteristicamente da era milenar. Isaías capítulo 9, versículo 3 e 4, capítulo 12, versículo 3 e 6, capítulo 7, versículo 7 e 8, capítulo 25, versículo 8 e 9, capítulo 30, versículo 29, capítulo 42, versículo 10 ao 12, versículo 10 ao 12, né? Capítulo 52, 9, capítulo 60, 15, capítulo 61, versículo 5, versículo 10, do 6, o capítulo 61, do 7 ao 10, capítulo 65, do 18 ao 19, capítulo 66, do 10 ao 14, Jeremias capítulo 13, 30, 18 e 19, capítulo 31, 13 e 14, 13 e 14 de Jeremias, Sofonias capítulo 3, versículo 14 ao 17, Zacarias capítulo 8, do 18 a 19, capítulo 10, 6 a 7, 6 e 7, né? Então, também, como eu falei, a alegria, esse versículo mostra na Bíblia. Santidade, não é mesmo? O reino teocrático será um reino santo, na qual a santidade é manifestada por meio do rei e de seus súditos. A terra será santa, a santidade, viu? A cidade será santa, o templo será santo, os súditos serão santos no Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 26 e 27, capítulo 4, versículo 3 e 4, no capítulo 29, versículo 18 e 23, capítulo 31, versículo 7, versículo 6 e 7, capítulo 35, né, de Isaías, capítulo 35, versículo 8 ao 9, capítulo 52, versículo 1, capítulo 60, 21, capítulo 61, verso 10, Jeremias, capítulo 31, 23, Ezequiel, capítulo 36, 24, né, ao 31. Ainda em Ezequiel, capítulo 37, versículo 23 e 24. Capítulo 43, 7 e 12. Capítulo 45, 1. Então, Zacarias, capítulo 8,
3, capítulo 13, versículo 1 a 2, capítulo 14, 20 e 21. E a glória do Senhor será um reino glorioso, no qual a glória de Deus encontrará plena manifestação. Isaías, capítulo 24, 23. 24, verso 23. Capítulo 4, verso 2. Capítulo 35, 2. Capítulo 40, verso 5. Capítulo 60, verso de 1 a 9. E consolo, o rei ministrará pessoalmente a todos os necessitados, a fim de que haja pleno consolo naquele dia. Isaías capítulo 12, versículo 1 a 2. Isaías capítulo 29, do 22 e 23, capítulo 30, 26, capítulo 41 e 2, capítulo 49, 13, capítulo 51, 3, capítulo 61, do 3 ao 7, capítulo do Isaías ainda, capítulo 66, versículo 13, 14, Jeremias capítulo 31, 23 ao 25, Sofonia capítulo 3, 18 ao 20, 18 ao 20, Zacarias capítulo 9, versículo 11 e 12, Apocalipse capítulo 21, 4. E também justiça, haverá administração de justiça perfeita a cada indivíduo. Isaías capítulo 9, versículo 7, capítulo 11, versículo 5, capítulo 32, versículo 16, capítulo 42, verso do 1 a 4, capítulo 65, 21 a 23, Jeremias capítulo 23, verso 5, ainda em Jeremias capítulo 31, versículo 23, capítulo 31, versículo 29 ao 30. Pleno conhecimento. O pleno conhecimento. O ministério do rei haverá os súditos do reino. Ao pleno conhecimento, sem dúvida, haverá um ensinamento sem paralelo do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 1, do 2 ao 9. Versículo 1, 2, do 2 ao 9. 41, do 19 ao 20. 54, 13. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Instrução. Esse conhecimento será dado pela instrução que emana do rei. Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 3. Capítulo 12, versículo 3 ao 6. Capítulo 25, do 9. Capítulo 25, 9. Capítulo 29, do 17 ao 24. Capítulo 30, do 20 ao 21. Capítulo 32, do 3 ao 4. Capítulo 49, versículo 10. Capítulo 52, ainda de Isaías. Capítulo 52, verso 8. Jeremias, capítulo 3, versículo 14 e 15. Capítulo 21, 23, do 1 ao 4. E Malaquias, capítulo 4, 2. A retirada da maldição. No milênio não vai haver verdadeiramente nenhuma maldição. A maldição original colocada sobre a criação de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19, será totalmente suprimida, de modo que haverá produtividade abundantemente na terra. A criação animal será transformada. Animais nocivos perderão o veneno e a ferocidade. Os animais nocivos vai poder viver com o homem, com crianças vão poder brincar com o urso, com o leão. Vai perder a sua ferocidade e também perder o seu veneno. Uma cobra que tem seu veneno também, vão perder seu veneno. Isaías, está no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 6 ao 9, capítulo 35, verso 9, capítulo 65, 25. A doença será eliminada? Com certeza. A doença será eliminada, porque a terra será uma terra restaurada, não é mesmo? O ministério de cura do rei será observado em toda a era. Assim a doença e até mesmo a morte, exceto como medida de castigo de pecado público, serão eliminados. Isaías capítulo 33, versículo 24. Jeremias capítulo 30, versículo 17.
Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Cura dos deformados. Cura dos deformados. Acompanhando esse ministério, haverá a cura de toda deformidade na instituição do milênio. Isaías capítulo 29, do 17 ao 19. Capítulo 35, do 6 ao 3. Capítulo 61, 1 e 2. Jeremias capítulo 31, verso 8. Malaquias capítulo 4, versículo 6 e 7. Sinfonia capítulo 3, 19. Proteção. Haverá uma obra sobrenatural de preservação da vida da era milenar por intermédio dos reis. Isaías capítulo 41, versículo 8 ao 14, capítulo ainda de Isaías, versículo 8 e 9. Jeremias capítulo 3, verso 27, capítulo 23, 6. Ezequiel capítulo 34, 27. Amós capítulo 9, 15. Zacarias capítulo 8, versículo 14 e 15. Capítulo 9, versículo 8 e 14. Capítulo 14, versículo 10 e 11. Liberdade em relação à opressão. Liberdade em relação à opressão. Não haverá opressão social, política, nem religioso naquele dia. Isaías capítulo 14, versículo 3 ao 6. Capítulo 42, versículo 6 ao 7. 49, versículo 8 e 9. Zacarias capítulo 9, versículo 11 e 12. Provavelmente, Deus, o Senhor Jesus, nesse reino, Ele está no controle de todas as nações. Então, a ausência de imaturidade, não é mesmo? A ideia parece ser de que não haverá tragédia de corpo e mente fraca. Não é? Vou falar mais uma vez. A ideia parece ser que não haverá tragédia de corpo e mente fraca. E débeis naquele dia. Isaías capítulo 65, versículo 20. A longevidade será restaurada. Não é mesmo? O povo terá mais tempo de vida. E chegando na frente, a gente vai ver. A reprodução, né, dos povos vivos. A reprodução dos povos vivos que haverá na Terra durante o milênio. Já até comentei isso em alguns vídeos. Os santos que entrarem no milênio com seus corpos naturais terão filhos durante o período do milênio, né? Claro. A população da Terra aumentará. Os nascidos no milênio ainda possuirão a natureza pecaminosa. Logo, a salvação será necessária. Onde está? Em Jeremias. Vamos ver em Jeremias. Capítulo 30, versículo 20. Capítulo 31, versículo 29. Ezequiel, capítulo 47, 22. Zacarias, capítulo 10, versículo 8. Trabalho. Como será o trabalho lá no milênio? O período não será caracterizado por inatividade, mas haverá um sistema econômico perfeito. Nenhum governo jamais governou na terra ou jamais governará como o Senhor Jesus. Um governo perfeito. Vou repetir de novo. O período não será caracterizado por inatividade, mas haverá um sistema econômico perfeito, no qual as necessidades do homem serão abundantemente providas pelo seu trabalho naquele sistema, sob a direção do rei. Sob a direção do rei Jesus. Messias. Haverá uma sociedade plenamente produtiva, suprimindo as necessidades dos súditos do reino, aqueles que sobreviveram no período da grande tribulação e os que ressuscitaram, não é? O que passaram
pelo tribunal, né, pelo julgamento do Senhor Jesus, no final da grande tribulação. Esses serão, como já acabei de falar, serão as pessoas diferentes daqueles que a igreja ressuscitou. Porque os que ressuscitaram serão como anjos. Na frente vai, mas mais um pouco eu não vou comentar não, para não demorar. Viu? E a direção do rei, como eu havia falado, haverá uma sociedade plenamente produtiva, suprindo as necessidades dos súditos do rei. Isaías capítulo 62, versículo 8 e 9, 65, capítulo 21 e 23, Jeremias capítulo 31, 5, Ezequiel capítulo de número 48, 18 e 19. A agricultura, bem como a manufatura, proverão empregos. Não vai haver esse negócio de falta de emprego para esse povo, os súditos, né? Naquele tempo, como o povo sofre hoje, como nós já passamos por tantas situações difíceis, né? Mas graças a Deus estamos aqui. A prosperidade econômica, a perfeita situação de trabalho trará uma economia abundante, de modo que não haverá falta ou necessidade, como eu havia acabado de falar, não vai haver necessidade. Isaías, está no livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, capítulo 35, de 1 e 2, capítulo 30, versículo 23 ao 25, capítulo 62, 8 e 9, capítulo 65, 21 ao 23, Jeremias capítulo 31, versículo 5 ao 12, Ezequiel capítulo 34, versículo 26, Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 4, Zacarias capítulo 8, versículo 11 e 12, capítulo, ainda em Malaquias, ainda em Zacarias, né? Capítulo 9, versículo 16 e 17, Ezequiel capítulo 36, versículo 29 e 30, Amós capítulo 9, versículo 13 e 14. Agora, aumento de luz. Você não vai pagar energia. Quem viver naquele tempo não vai pagar energia, né? Os sobreviventes da Terra. Haverá aumento, olha só, haverá aumento da luz solar e lunar nessa era. O aumento de luz provavelmente será causado do aumento da produção na Terra. Isaías capítulo 4, versículo 5, capítulo 30, versículo 26, capítulo 60, versículo 19 ao 20, 19 e 20, Zacarias capítulo 5, 2. Língua unificada. Você não vai precisar mais estudar inglês, não vai precisar estudar aramaico, hebraico, uma língua, Alemanha, japonesa, chinesa. Você não vai poder. As barreiras linguísticas serão desfeitas, como era no princípio. Não é mesmo? Porque foi mudado depois da torre. Quando tentaram fazer a torre de Babel. O povo conhece essa história. Então, não será uma mesma língua. Você não vai ter dificuldade para conversar com ninguém. As barreiras linguísticas serão desfeitas, a fim de que haja livre comunicação social. Sofonia capítulo 3, versículo 9. Sofonia capítulo 3, versículo 9. Adoração unificada. Todo mundo se unirá na adoração a Deus e ao Messias. Isaías capítulo 45, 23, capítulo 52, 1 a 7, capítulo 10, 1 a 7 e o 7 a 10. Capítulo 66, versículo ainda de Isaías, versículo 17 ao 23. Zacarias capítulo 3, 2, capítulo 14, 16, verso 16, capítulo 8, verso 23, capítulo 9, verso 7, Sofonia capítulo 3, 9, Malaquias capítulo 1 ao 11, capítulo 1, 11, Apocalipse capítulo 5, do 9 ao 14, Apocalipse capítulo 5, 9 ao 14, como eu falei, Malaquias capítulo 1, versículo 11. A presença
manifesta, viu? A presença manifesta de Deus. A presença de Deus será a presença manifesta de Deus. A presença de Deus será plenamente reconhecida e a comunhão com Ele será experimentada em uma dimensão sem igual. Ezequiel capítulo 37, versículo 27 e 28. Zacarias capítulo 2, versículo 2, do 10 ao 13. Apocalipse capítulo 21, verso 3. A plenitude do Espírito, a presença e a capacitação divina serão a experiência de todos que estiverem sujeitos à autoridade do Rei. Isaías capítulo 32, versículo 13 ao 15. Ainda Isaías capítulo 41, verso 1. Capítulo 44, verso 3. Capítulo 59, verso 13. Verso 19 ao 21. Capítulo 61, verso 1. Ezequiel, capítulo 36, 26, 27. Capítulo 37, 14. Capítulo 39, 29. Ezequiel, capítulo 11, versículo 11, 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. A perpetuidade do estado milenar, o que caracteriza a era milenar, não é visto como temporário, mas eterno. Não é isso? Amós, capítulo 9, 15. Ezequiel, capítulo 37, 26 a 28. Isaías, capítulo 51, versículos 6 e 8. Capítulo 55, 3. Capítulo 55, verso 3 ao 16. Capítulo 56, 5. Capítulo 60, 19 e 20. Capítulo 61, 8. Jeremias, capítulo 32, 40. Ezequiel, capítulo 16, 60. 43. Ezequiel ainda, capítulo 43, 7 ao 9. Daniel, capítulo 9, 24. Osés, capítulo 2, versículo 19 ao 23. Estrutura do reino messiânico. Como será a estrutura? O reino messiânico será uma teocracia monárquica, teocrática, porque o próprio Deus, na pessoa de Cristo, governará. Monárquico. Porque Cristo, fisicamente, será não somente o rei de Israel, mas de toda a terra, como havia falado. Então, será um reino mundial. O reino em toda a terra. O reino e a autoridade de governar será entregue a Cristo, pelo próprio Deus. Salmo 110, verso 1 ao 4. Daniel, capítulo 7, capítulo 7, 13 e 4. E verso 27. Um reino de grande paz, Isaías capítulo 2, 4, e de plena justiça, Isaías capítulo 11, versículo 4, verso e 5. Jeremias capítulo 3, verso 14 a 17. Então, nós podemos entender mais ou menos como será no milênio. Agora, como será a vida? Porém, vou mais um pouquinho adiante aqui. Porém, ao mesmo tempo, o Messias governará com um cetro de ferro. Salmo, versículo 29, versículo 2, verso 2, capítulo 2, versículo 9. Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. Capítulo 12, versículo 5. Em Apocalipse, em capítulo 19, versículo 15. Viu? Dessa forma, mesmo os que não o amarem serão obrigados a obedecê-lo nesse reino. Todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É como a Bíblia deixou bem claro. Em Isaías capítulo 45, 23, Romanos capítulo 11, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Todos os participantes da primeira ressurreição, a igreja arrebatada, né, e a igreja arrebatada e santo do Antigo Testamento e da tribulação já estarão em seus corpos imortais,
e glorificado. Estes serão reis e sacerdotes e governarão a terra juntamente com Cristo durante todo o milênio. Nós que estamos vivendo agora, se nós formos arrebatados, seremos como anjos, na vinda do Senhor Jesus. Né? Com o corpo, nós seremos arrebatados com o corpo glorificado, como está dizendo. Aqui está falando a igreja arrebatada, quer dizer, os santos do Antigo Testamento e da grande tribulação já estarão em seus corpos imortais e glorificados. Estes serão reis e sacerdotes e governarão a terra juntamente com Cristo durante todo milênio. Todo esse milênio. Os sobreviventes da tribulação, tanto Israel quanto das nações que forem aprovados no julgamento de Cristo, desfrutarão da vinda no milênio. Quer dizer, todos que passaram no final da grande tribulação vão ver esse julgamento aqui pela qual eu estou apresentando. Bem, vou repetir de novo. Os sobreviventes da grande tribulação, tanto de Israel quanto das nações, que é de todos os mundos, que forem aprovados no julgamento de Cristo, desfrutarão da vida no milênio, mas ainda terão em si a natureza adâmica. Amém? Má inclinação, vontade de pecar, ou seja, carne, etc. Estes se reproduzirão e repovoarão toda a terra. Reproduzirão e repovoarão toda a terra. Então vão ter filhos, vão casar, se dar em casamento, é isso mesmo. Apocalipse 20, do verso 21 ao 6. E Isaías, capítulo 65, versículo 17 ao 25. O caráter desse reino será celestial e não humano, porque o próprio Deus em Cristo estará reinando no... Perdão um pouquinho. Então, como eu estava falando aqui, o caráter desse reino será celestial e não humano, porque o próprio Deus em Cristo estará reinando no trono de Davi. Por isso, vários elementos espirituais serão encontrados nesse reino. Isaías capítulo 11, verso 6 ao 9. Oséias capítulo 2, verso 18. Jerusalém será a sede e capital desse reino. Quer dizer, a sede, a capital desse reino será a cidade de Jerusalém. Porém, esse reino será de alcance mundial. Cristo governará todo Israel convertido, mas também será rei de toda a terra. Isaías capítulo 11, verso 9 ao 12. Zacarias capítulo 8, do 20 ao 23. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. No milênio haverá vários cargos de governo e autoridade debaixo da autoridade suprema do Messias. Os cidadãos do milênio, que já estiverem na forma imortal e glorificada, santo da igreja, e Antigo Testamento e tribulação, ocuparão o cargo de liderança no governo do reino messiânico. Davi será o regente do reino em Jerusalém. Quer dizer, Davi será o regente de todo aquele povo. Jesus vai comandar o povo e Davi será o regente. Davi será o regente do reino em Jerusalém durante o milênio. Está no livro de Isaías, capítulo 55, versos 3 e 4. Jeremias, capítulo 30, verso 9. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e 24. Capítulo 37, versículo 24 e 25. Oséias, capítulo 3, versículo 1. Sendo que Cristo será o rei do rei e senhor dos senhores,
Apocalipse 19:16, ele terá vários reis e senhores subordinados à sua autoridade. Estes auxiliarão no governo messiânico. Lucas capítulo 19, do verso 12 ao 27. Isaías capítulo 40, verso 10. Zacarias capítulo 3, verso 7. Porém, tudo fará parte de um único governo centralizado em Jerusalém. O centro de todas as nações será Jerusalém. Jerusalém é onde Jesus vai estar no seu reino. Para manter a santidade da sociedade durante o milênio, todo pecador será sumariamente punido. Salmo, verso 2, versículo 9. Ou capítulo 2, versículo 9. 72, 1 ao 4. Isaías, capítulo 11, versículo 4. Capítulo 29, 20, 21. Capítulo 65, 20. Capítulo 66, 24. Jeremias, capítulo 31, 29. Capítulo 30, do 29, capítulo 29 e 30. Zacarias, capítulo 14, do 16 ao 21. Todo, verso 16 ao 21. Todo e qualquer cidadão do reino que se rebelar contra a autoridade do rei, ou que quebrar, uma de suas leis, será punido com morte física. Todos serão quebrados. Vou ler mais um pouquinho. Olha só. Onde está? Olha só. Todo qualquer cidadão do reino que se rebelar contra a autoridade do rei, ou que quebrar uma de suas leis, será punido com morte física. Essa dura punição é justificada pelo fato de que nem o diabo nem a sociedade mundana estarão presentes para tentar o homem. Se este pecar, será somente devido aos maus desejos de seus corações. Este reino será ao mesmo tempo eterno e temporal. Onde está Daniel, capítulo de número 7, versículo 14, 27, e Apocalipse, Daniel, capítulo 7, versículo 14 ao 27. Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 6. Então, na verdade, a Bíblia diz que o diabo será preso, não é? Será acorrentado. Ele não vai estar nesse período do milênio. Ele sim vai ser solto no final do milênio por um período de tempo para Deus provar esse povo que são carnais. E depois virá o fim do milênio. Então será eterno para os que já estiverem na forma glorificada. Quer dizer, para nós, os povos que fomos arrebatados, né, que fomos salvos, né, verdadeiramente nós viveremos para sempre, eternamente. Porque depois desse milênio, vai haver uma intervenção. Não é mesmo? Vai haver um julgamento para esse povo. Não é? Porque o Satanás será solto por um período de tempo. E todos que aprovarem também ressuscitarão para ter o seu corpo glorificado naquele tempo, no final do milênio. Então, será eterno para os que já estiverem na forma glorificada, pois para este quase não haverá mudança na transição, viu? Quer dizer, como estou falando, na transição do milênio, entendeu? Aí quando acabar esse final do milênio, descerá a cidade santa, Nova Jerusalém. Então vai haver uma transição do milênio. Jesus vai entregar, né, o seu reino
e nós vamos viver com Ele, com o Pai, na Cidade Santa, não é mesmo? A vida eterna, por todo o tempo. Viu? Vou ler de novo aqui, deixar bem claro. Ó, será eterno os que já estiverem na forma glorificada, nós que vivemos todo o período milênio, pois para este quase pois para este quase não haverá mudança. Para nós não vai haver mudança. A única mudança é que nós vamos ter 2 endereços também, porque a Cidade Santa vai estar flutuando no período do milênio, nós vamos ter um endereço, né, na Cidade Santa, né, porque nosso corpo vai estar glorificado, seremos como anjos, nosso endereço vai ser na Cidade Santa, entendeu? A nossa casa e o nosso trabalho, né, será na Terra, no milênio. Então, será eterna para os que já estiverem na forma glorificada, pois para este quase não haverá mudança na transição do milênio para o estado eterno, quer dizer, para viver eternamente. Eles vão passar também para um estado eterno, se for fiel ao Messias, né? Porém, será temporal para os cidadãos ainda mortais, pois para este haverá grande mudança na transição do milênio, né, para o estado eterno. Para eles viverem eternamente, eles terão que ser ressuscitados, se for aprovado esse julgamento, né? Então, a necessidade do reino Messias. Por que a necessidade desse reino milenar? Atualmente, né, muitos teólogos eles gostam em calorosas discussões a fim de comprovar a possibilidade ou não de que realmente ocorra um período de 1000 anos literais na Terra, sendo este o reino messiânico de Cristo. Porém, se o estudioso da escatologia bíblica analisar com cautela e com precisão os textos sagrados, perceberão que o milênio é muito mais do que uma possibilidade. Então é necessário haver esse milênio aqui na Terra, não no céu. Não tem sentido, pelo que a Bíblia está dizendo, que não tem sentido esse reino milenar será no céu. Não tem. Não tem sentido. Eles falam também que essa guerra vai ser a guerra dos anjos, né? Lá no céu. A batalha no final da grande tribulação. Acho que vai haver uma guerra no céu. Essa guerra será literal. Jesus descerá exatamente para destruir todos os inimigos de Israel, tomar posse do seu reino, né? E dar continuidade ao milênio, como já havia até esclarecido. Viu? É indispensável. Por quê? Vamos ver vários fatos. Porque é indispensável aqui. Nos esclarece vários fatos pela qual o milênio, entendeu? Literalmente que na Terra é indispensável. Olha, indispensável para cumprir as alianças eternas de Deus com Israel. A Bíblia está cheia de promessas, profecia que ainda não foi cumprida ainda. Tem profecia que se cumpriu em parte, né? Que é chamada profecia de dupla referência, já se cumpriu em parte. Joel mesmo profetizou sobre a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, falou que o velho teria um sonho, aconteceu. Mas em parte também ele falou sobre o que está escrito em Mateus também, capítulo de número 24, versículo 29 e 30. Ele também profetizou, mas não aconteceu ainda. Só vai acontecer no final da grande tribulação, quando Jesus descer para salvar Israel dos seus inimigos, não é isso? E tomar seu reino por direito. Viu?
é indispensável para cumprir as alianças eternas de Deus com Israel. O reino messiânico é o momento onde as alianças eternas de Deus com Israel serão cumpridas. Só poderá ser cumprida no reino milênico. No milênio. A existência eterna da nação, a posse eterna da terra, desde o rio Nilo até o Eufrates, as bênçãos universais, um rei e um reino eterno e completa regeneração espiritual de Israel só serão alcançadas no reino messiânico. É indispensável para libertar, outra possibilidade também, é dispensável para libertar a terra da maldição do pecado. Não é mesmo? Para essa terra foi libertada só no milênio. Essa terra em que vivemos aqui, a terra será restaurada. Não é mesmo? É indispensável para libertar a terra da maldição do pecado. Somente no reino messiânico a maldição do pecado na terra, natureza será retirada, suprimida, para que assim a humanidade experimente a bênção da fertilidade da terra e as condições climáticas mais ideais para a vida. Todos os profetas do Antigo afirmaram que no reino messiânico, a humanidade seria liberta da maldição que o pecado trouxe ao planeta e à natureza. Então, está explicado. Mas por que mais uma? É indispensável devido ao caráter e atributo de Deus. Não é mesmo? O caráter e atributo de Deus. Deus, o começo dos tempos, estava no plano de... Olha, desde o começo dos tempos, estava no plano de Deus trazer à terra o reino messiânico. Viu? Desde o começo dos tempos, estava no plano de Deus trazer à terra, viu, o reino messiânico. Já estava decretado desde antes da fundação do mundo. Onde Cristo reinará sobre toda a humanidade, por isso ele prometeu esse reino de várias formas, sendo que Deus é todo poderoso, que ele não mente e nem se arrepende. Esse reino precisa acontecer, pois se não ocorresse, comprovaria o fracasso de Deus em seus planos, e que é impossível. Deus jamais ele fracassou nos seus planos, nas suas palavras. Tudo que Deus falou aconteceu. E o que não aconteceu ainda vai acontecer. E o que aconteceu, as profecias literalmente que aconteceu também acontecerá literalmente. Quem é o homem para querer mudar, dizer que isso é simbólico? Não tem nada de simbólico. Pegar as profecias literais e colocar elas em simbolismo, isso é um pecado. Isso não vai achar uma verdadeira interpretação se você simbolizar o texto. Nunca aconteceu simbolicamente, as profecias. Então por que vai acontecer? Então os homens estão querendo mudar a palavra de Deus. Vamos cair na realidade. O milênio será literal. É indispensável para unir o mundo físico ao mundo espiritual. Olha que coisa interessante. É indispensável para unir o mundo físico ao mundo espiritual, restaurando assim a relação humana entre Deus e sua criação. O que Deus sempre sonhou é viver juntamente com o povo. Me lembrei de uma passagem do Senhor Jesus, né, que há até uma contradição sobre isso, mas se tiver tempo eu vou falar um pouco sobre isso aí. Olha, para que realmente Deus em Cristo governe toda a terra, esse reino necessita de ser espiritual e físico ao mesmo tempo, e isso requer a união do mundo físico com o mundo espiritual, para que os dois em harmonia possam desenvolver esse reino teocrático na terra. Nesse reino a natureza unirá o natural e o sobrenatural.
em si mesma para que as bênçãos eternas possam ser caracterizadas. Veja que situação, como vale a pena viver nesse tempo, né? No milênio. Temos que fazer um esforço para que todos nós seremos arrebatados para viver esse milênio e orar para muitos serem salvos, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Não é mesmo? É indispensável para que Cristo exerça seu poder e autoridade, que lhe são de direito devido ao seu sacrifício pelo resgate da humanidade. Foi por isso que Deus morreu na cruz também, né? É indispensável para que Cristo exerça seu poder e autoridade, que lhe são de direito devido ao seu sacrifício pelo resgate da humanidade, que Jesus comprou com alto preço, pagou um alto preço pela nossa vida. Cristo, através dos eventos da sua primeira vinda, através dos eventos da sua primeira vinda, o nascimento, vida sem pecado, morte sacrificial, autoridade de governar sobre toda a humanidade. Ele é o leão da tribo de Judá. Gênesis capítulo 9, versículo 9 ao 10. Apocalipse capítulo 5, 5. O rei Messias, filho de Davi. Salmo capítulo 89, versículo 3 ao 4. Ele adquiriu todo o poder e autoridade no céu e na terra. E no Hades. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 14. O Hades é onde está o povo aguardando a vinda de Jesus para receber o seu corpo glorificado. Pela autoridade de Cristo, né, tem poder até no Hades. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. Isso em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 14. O milênio é o tempo em que Cristo irá assumir o reino que lhe é de direito. É a oportunidade de Cristo manifestar sua glória e poder eterno. É por isso que Deus veio à terra, Ele se fez carne e veio à terra, e nós temos todo esse direito de viver com Ele nesse milênio e eternamente. É indispensável para realizar o teste final para as humanidade. Como falei, os canais que serão resgatados, serão salvos no milênio, todo o povo de Israel e todas as nações que passar, né, pelo julgamento de Cristo, que entrarão no milênio. Então é indispensável para realizar o teste final para a humanidade. No milênio, todas as influências externas que fazem o homem pecar, quer dizer, o diabo é o mundo, ou sociedade humana, serão retiradas. Não haverá isso no milênio. Restando somente a carne daqueles que realmente foram salvos, foram restaurados. Ou seja, a própria má inclinação do homem, a vontade de pecar no mundo, haverá justiça, paz, alegria, fartura de alimento, condições climáticas, ideais, prosperidade, etc. Toda a humanidade viverá nas condições mais ideais e favoráveis possíveis sob o governo do Messias. Mesmo assim, quando Satanás for solto, parte da humanidade se revoltará e se aliará ao diabo. Vê como é que é a carne. Não é à toa que esse mundo está cheio, né, de pessoas sendo enganadas pelo diabo. O milênio é o teste definitivo para reprovação da natureza pecaminosa da humanidade. Deus provará que mesmo sob as melhores condições, olha, toda aquela vida que aquele povo vai viver, viu? As melhores condições, os seres humanos ainda continuam pecando e tendem a se revoltar contra Deus. Esse teste provará que a raça humana é totalmente caída, que o homem está corrompido e que merece julgamento por seus atos. Todos nós somos pecadores, por isso não devemos julgar ninguém, dizer que alguém vai perder sua salvação. Ninguém sabe o dia da manhã,
Só Deus sabe quem Ele vai salvar. Não devemos julgar, porque ninguém merece, ninguém tem direito a essa salvação. O próprio povo que vai viver no milênio vai ter uma vida muito melhor do que essa nossa. Vai ter fortuna, vai ter fartura, vai ter alegria, não vai haver tristeza nem choro. Mas vão ter que passar, porque eles são carnal, igual a nós. Você vê, apesar de viver essa vida, então muitos ainda vão ser enganados pelo diabo. Porque o diabo ele é sujo, ele engana mesmo. E o homem é carnal. Os cidadãos do reino messiânico, os habitantes da terra, durante o milênio, se dividirão em 2 grupos. Os glorificados, ressurretos e transformados. E não glorificados, seres humanos vivos durante o milênio. É por isso que eles vão pecar. É uma oportunidade que Deus está dando para o homem viver eternamente. Essa que é a verdade. Então, se eu deixei alguma falha aí, vocês, corrigem. Vou ler só mais um pedacinho aqui. Devido ao cumprimento da aliança eterna no milênio, Israel será totalmente reintegrada à terra. Devido ao cumprimento das alianças, no milênio, Israel será totalmente reintegrada à terra da Palestina e ocupará em sua autoridade, sua totalidade do Nilo ao Eufrates. Será uma única nação, será espiritualmente regenerada por completo, terá comunhão plena com Deus. Olha que coisa interessante, que maravilha, né? Todo mundo terá uma comunhão plena com Deus para sempre. Essa união é explicada através da analogia de um casamento. Está na Bíblia, está em Mateus. Analogia. Terá a supremacia sobre todas as nações, será embelezada a fim de glorificar a Deus e testemunhar, E testemunhar dele durante todo o milênio. Diversos profetas do Antigo Testamento falaram a respeito de como será Israel e da relação dos judeus para os gentios durante o milênio. Isaías, capítulo 1, versículo 25, capítulo 2, 4, capítulo 14, 1 a 2, capítulo 44, 21, 24, capítulo 45, 16, 25, são muitos. Depois você vai procurar na Bíblia, você vai encontrar. Você pode ver. Primeiro capítulo 1, versículo 25. No livro de Isaías. Jeremias, capítulo 3, versículo 8, capítulo 16, 19, 21, capítulo 32, 41, capítulo 33, 18, e capítulo 50, 20. Ezequiel, capítulo 20, 40, Ezequiel, capítulo 20, 40, capítulo 20, verso 40, 36, verso 25 e 26, capítulo 37, versículo 15 ao 22, capítulo 39, versículo 25. Oséias, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 14 ao 23, capítulo 14, do 4 ao 6. Joel, capítulo 3, 21. Miqueias, capítulo 3, versículo 7, capítulo 7, versículo 18 a 19. Sofonia, capítulo 3, versículo 19, do capítulo 3, versículo 16, do 17 ao 20. Zacarias, capítulo 30, capítulo 8, versículo 23, capítulo 9, versículo 16, capítulo 9, versículo 16 ao 17, capítulo 3, versículo 9. Malaquias, capítulo 3, versículo 3. Então, essas profecias que eu estou citando, você pode procurar na Bíblia, analisar, entendeu? Foi com respeito, falam a respeito como será a relação de Israel, a relação e da relação dos judeus com o gentio durante o período do milênio. Então, esses são os profetas que eu citei aqui: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Então, a Bíblia está cheia de promessa, entendeu? Nós temos que procurar examinar a Escritura. Temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve na internet. Eu estava ouvindo um vídeo, hoje mesmo, eu com muito respeito deixo meu comentário,
a pessoa estava anulando o texto de Tessalonicenses, falando como que a vida do Senhor Jesus será secreta se vai haver barulho, sinal da trombeta. Gente, a Bíblia está deixando claro ali que o povo encontrará com Jesus nos ares. Primeiro os mortos serão ressuscitados. Nos ares é o mundo invisível. Ninguém vai ver. É secreto mesmo. Agora, não está dizendo ele que Jesus vai descer na terra. Agora, em Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus descerá à terra, visivelmente. Mas para quê? Para resgatar o povo de Israel. Então, tem que haver um processo, nesse período, na Bíblia, da vinda do Senhor Jesus, tem que haver dois processos, dois planos. Primeiro, Jesus virá para arrebatar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. E sendo que se a gente eliminar o texto Tessalonicenses, você também está tirando, né, os 7 anos da grande tribulação que haverá lá no céu, a boda do Cordeiro e o casamento da noiva, a noiva e o noivo, a igreja e Jesus Cristo. E aí, como é que fica? A gente tem que procurar o contexto, né? Querer inventar da nossa mente, entendeu? Que pode ser assim. Não, nós temos que ler o que está escrito. Jesus aparecerá nas nuvens, lá nos ares. Não tem comunicação. Você já ouviu algum barulho no mundo espiritual? Você já viu alguma comunicação no mundo invisível? Tem. O mundo invisível é o mundo visível. Agora, se estivesse lá em Tessalonicenses dizendo que Jesus ia voltar à terra, tudo bem, eu acredito que só viria uma vinda. Mas mesmo assim, não tem como uma vinda. Tem que haver duas vindas, em 2 etapas. Primeiro para a igreja, depois sim para Israel. Israel já tem os planos de Deus, tem profecia eterna para Deus. Então, a gente precisa defender a palavra de Deus. Se você tiver uma opinião, eu respeito sobre o que eu falei, sobre versos, se você achar alguma falha, pode entrar e deixar seu comentário. Eu vou responder com respeito, mas só posso responder diante da palavra de Deus. Então eu botei o texto lá e expliquei que Jesus vai aparecer nos ares, está deixando claro que os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos encontrarão com Jesus nos ares. Não é assim como pessoas já fizeram vídeo, botou as pessoas subindo até o céu. Não vai haver nada disso, não. A pessoa vai desaparecer. Você pode estar do lado do seu filho, de repente seu filho desaparece do seu lado. E aí? O seu filho fica e você vai? Então, você vai, a mãe procurando, o filho não vai encontrar. De repente a mãe está ali com o filho desaparece. Quando ela vai olhar, não vê mais o filho. Será assim. Vai desaparecer. Né? Nós teremos um corpo glorificado. Não foi isso que aconteceu com Jesus, quando ele morreu, o 3º dia e ressuscitou? Não é mesmo? Então, Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, mostrando como vai ser. Essa que é a verdade. Então temos que confiar. Eu defendo o milênio, literalmente. Eu sou pré-tribulacionista, não abro mão daquilo que Deus colocou no meu coração. Se você for fazer uma análise sobre o estudo pós-tribulacionista, você não vai achar, talvez não chega a 5% em todo mundo. Toda a igreja cristã, evangélica, são pré-tribulacionista e pré-milenista. Jesus virá para arrebatar a sua noiva. Espero que estejamos preparados, que nós possamos confiar. Entendeu? Bota na sua mente uma frase
eu já estou salvo. Eu serei arrebatado. Eu e minha família. Pensa assim. Você aceitou Jesus como Salvador? Se você negar Jesus, aí é diferente. Não é mesmo? Eu sempre costumo dizer no meu vídeo que o pior pecado é negar a Jesus como Salvador. Então, temos que crer. Ah, mas eu estou andando, fazendo as coisas, entendeu? Que não é agradável a Deus. Eu não consigo. Glória a Deus. Eu costumo dizer também que uma maneira de libertar do pecado é você tomar nojo do pecado. É assim que acontece. Já viu quando você faz alguma coisa errada e de repente, depois que você fez, você toma um nojo daqui, toma um ódio? Aquele é o Espírito Santo te incomodando para você não fazer mais. Se livra dessa situação. Às vezes você fica pensando em pecado lá do passado, coisa que você não aceita. Também já passei por essa situação. Já tive vergonha de entrar na igreja. Entendeu? Nunca me achei, eu não me achava em condição de ser salvo. Isso é coisa do inimigo. Jesus, que dos seus pecados não se lembra mais. Você já foi restaurado daquela vida. Você não é mais aquele homem velho. Jesus transformou você em um homem novo. Nós somos carne. Se pecar, se arrepende. Se arrepender, o que é se arrepender? Não fazer mais. Cair no mesmo erro. Então vamos lutar para viver nesse milênio, depois viver eternamente. Já pensou um milênio? Viver um milênio? Não é fácil, não. Para a pessoa viver, coitada, de 100 anos, hoje é tão difícil. Então não vamos viver somente pensando nessa vida material. Infelizmente, eu não gosto de certas pessoas que gostam que fazem certa pregação, só falam em prosperidade. A riqueza, Deus é dono do ouro e da prata. Não é pecado, não. Pecado é você ficar rico na corrupção, enganar o próximo, roubar. Isso é pecado, ficar rico. Você pode ser milionário, mas primeiro a gente tem que colocar Deus na frente de todas as coisas. E Deus vai te abençoar. E você vai conseguir vencer essa batalha. Que Deus te abençoe. Eu sempre costumo orar por todos, a todos os dias. Toda a minha família, por todas as nações que estão passando situação difícil, estão morrendo. Missionários que estão pregando o Evangelho, estão pagando preço. Então, não é fácil, não. Essa situação que nós vivemos, para comparar uma vida dessa, viver ao lado do Senhor Jesus, é uma maravilha. Quem não quer, não é mesmo? Então, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, procura. Toma essa decisão na sua vida, como eu fiz um dia na minha vida. Toma essa decisão, que Deus vai mudar a sua história. E você vai viver eternamente. Eu agradeço a todos que têm curtido meu vídeo, que têm deixado seu comentário. Infelizmente, eu tenho pouco inscrito, eu estou apenas começando. Se você puder me ajudar, e que eu só oro por você, que Deus te pague com rica bênção do céu, porque o meu propósito é levar a palavra de Deus. É só esse o meu propósito. Estou botando vários textos, porque eu sei que tem uns amigos que podem ver esse vídeo, tem professores da escola dominical, pode tirar esse verso e fazer o seu estudo para passar para a escola dominical, porque tem muita gente, infelizmente, eu já vi pastores falando que são 80% das pessoas que dizem que não tem tempo para ler a Bíblia. Nós temos que tirar um tempinho para Deus. Temos tanto tempo para ficar no celular, no computador, no notebook, não é mesmo? Tanto tempo que nós temos, mas para Deus nós temos. Então tem que pensar nisso. Tem que pensar que nós temos que tirar um tempinho para Deus. Esse é o propósito meu, eu comecei desde 2018. E graças a Deus
não penso em parar mais. Só quando Deus não quiser eu paro. É importante a gente orar um pelos outros, orar pelas nações, por esse povo que estão no mundo, coitado, sofrendo no mundo da droga, no mundo do vício, na prostituição, amém? E roubando, matando. Lembra que Jesus falou? Nós não podemos julgar, tem que orar por eles. Jesus falou para nós orarmos até para o nosso próprio inimigo. Jesus disse que o diabo só vem não ser para roubar, matar e destruir. Ele nunca negou, ele nunca julgou ninguém por estar em pecado. Apenas ele curava e dizia, vai, não peque mais. Somente que os fariseus, que Jesus chegou a falar pesado com eles, hipócrita, raça de víbora, não entra no reino de Deus, nem deixa ninguém entrar. Eles rejeitaram a Cristo, conheciam a palavra de Deus, como os judeus, por exemplo. Por isso que há uma separação entre Israel e a igreja. Todos são povo de Deus, claro, mas Deus vai tratar a igreja de um modo e Israel de outro. Primeiro Jesus vem para a igreja, e Israel já tem o seu propósito, como os profetas, como eu deixei aqui na palavra de Deus, para Israel. Israel será restaurado. Jesus vai vir destruir todo inimigo. Você pensa que Israel vai ter condições de vencer a batalha? Só de início vai descer 200 milhões de homens, um exército, e o anticristo na frente comandando. E diz a Bíblia que Jesus, com o sopro da sua boca, vai matar todos. Não vai precisar de ajuda. Deus é todo poderoso. Olha o amor que ele tem pelo povo de Israel. Julgamento. Para quê? Para aqueles que não querem mesmo. Porque senão não precisaria de julgamento. Se você aceitar Jesus, você não vai precisar passar por nenhum julgamento. Porque aqueles que morreram sem Jesus não tem mais esperança. Enquanto há vida, há esperança. Não existe nenhuma base aqui na Bíblia. Se você perder, se Jesus arrebatar a igreja e você ficar, a única oportunidade que você vai ter é negar o sinal da besta, que é um chipzinho de 8 milímetros, eu já falei no vídeo aí. Você negar o sinal da besta. Aí você vai ser morto. Mas Deus ressuscitará todo aquele que negar o sinal da besta. Não é mesmo? E muitos serão salvos também, terão livramento, mas não vai ser fácil. Vai matar muita gente. Entendeu? Esse falso Messias vai matar muita gente, porque no começo vai ser um período de paz, um período da grande tribulação, né? Os 3 anos e meio. Vai ser um período de paz. Ou seja, uma falsa paz. O povo vai crescer, vai se enriquecer, vai ficar feliz da vida. Os judeus vão acreditar que é o Messias. Mas quando o acordo de paz for quebrado, aí o povo vai entender, os judeus vão entender e vai lembrar do Messias que foi transpassado. Os próprios judeus reconheceu. Não é mesmo? O próprio judeus não reconheceu Jesus como Messias, mas vai reconhecer quando esse acordo de paz for quebrado, porque ele vai ver as obras que o Messias está fazendo, que não tem nada a ver com o que está na palavra de Deus. Mas os 144 mil irão pregar por todos os 4 cantos da terra. Então, depois virá o fim. Também os 2 profetas vão pregar em Israel. Estou só fazendo um comentário, porque não está muito dentro desse texto. No caso aqui, meu texto aqui é sobre o milênio. Mas estou dando a oportunidade. Deus está me dando a oportunidade para falar. Talvez você que vai olhar, ver esse livro, esse vídeo aí, e pode ter a oportunidade de ouvir e pensar direitinho. Pegar uma Bíblia, se não tiver, você compra uma Bíblia e lê. Vê se eu estou mentindo. A palavra de Deus é verdadeira. O que Deus falou vai acontecer mesmo. Não tem outra solução. Morreu, acabou mesmo. Agora, enquanto a vida é esperança. Se Jesus voltar hoje, acabou a esperança para aquele que rejeitaram a Cristo. Essa é a verdade, eu não posso deixar de falar a verdade. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo, o porquê, qual a razão pela qual eu resolvi fazer meus vídeos. Não é somente para aproveitar essa pandemia, não.
há um propósito de Deus na minha vida. Um dia eu ainda vou falar. Eu creio que esse canal vai crescer, porque tudo que eu estou fazendo aqui é para a glória de Deus. Para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Primeiro, Deus em nossa vida. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. No seu trabalho, na sua vida material, na espiritual, tudo tem que ser para a glória de Deus. E eu agradeço a oportunidade por todos. E que a paz de Deus, uma boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Em nome de Jesus.